Olá, tudo bem? A gente sabe que o objetivo do cristão é ser igual a Cristo. Então esse é o alvo a ser atingido. A pessoa sempre busca querer ser igual a Jesus, por isso são seguidores de Cristo. Agora tem algumas questões que não fica muito fácil da gente entender em relação ao tempo que nós vivemos. Nós sabemos que Jesus veio à Terra em uma época muito diferente da nossa. Uma época, por exemplo, não existia tecnologia como existe nos nossos dias. E muitas das vezes nós temos a tendência de fazer uma pergunta para nós mesmos: no meu lugar, o que Jesus faria em certa situação? Na nossa época, que existe muita tecnologia, se Jesus vivesse nessa época, se ele viesse na Terra nessa época para cumprir sua missão, será que Jesus usaria tecnologia? Será que ele usaria o celular? Usaria essas redes sociais? Seria interessante ver Jesus falando no WhatsApp. Já imaginou Jesus fazendo um vídeo? Jesus fazendo uma live? Quantos seguidores Jesus teria? Será que Jesus teria muitos seguidores? Se Jesus tivesse um canal, será que ele teria muitos inscritos? Então é interessante a gente pensar sobre isso. Uma outra questão também, que acaba nos trazendo muita curiosidade, em relação à política. Será que Jesus tomaria partido político? Hoje a gente vê vários pastores que tomam partido político. A gente viu ali aquela marcha para Jesus, houve manifestações políticas. Muitos pastores de nome, pastores que são respeitados, eles acabam tomando partido político, até incentiva os seus membros a votar nesse ou naquele candidato. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus ele incentivaria os seus discípulos a tomar algum partido, a votar em algum candidato? Houve aquela controvérsia dos judeus com Jesus em relação a pagar impostos. Então Jesus disse aquela famosa palavra: com César as coisas de César e com Deus as coisas de Deus. Pelo que a gente entende, Jesus não ia misturar os seus ensinamentos com política. Jesus não ia tentar usar a política em benefício de pregar a palavra de Deus. A gente imagina que Jesus não faria isso. Um outro ponto interessante também é em quem Jesus votaria. Se Jesus estivesse no Brasil, na atual política do Brasil, será que Jesus votaria no Lula ou votaria no Bolsonaro? Que são os dois candidatos que estão mais em condições de ser presidente aí no próximo ano. Cada pessoa pode ter a sua opinião. Pelo que eu entendo a palavra, pelo que eu entendo o ministério de Jesus, Jesus não tomaria nenhum partido político e nem incentivaria seus discípulos a votar nesse ou naquele candidato. E se Jesus fosse obrigado a votar, mesmo porque Jesus ele sempre cumpriu as leis, Jesus era um cidadão normal. Então se Jesus precisasse votar, tudo indica que se ele tivesse nosso tempo, ele votaria, teria que votar. Então a gente entende que Jesus ele não iria tomar partido. Jesus ele ia votar ou secretamente, para que ninguém soubesse da sua decisão, ou ele votaria nulo ou em branco. Mas Jesus jamais incentivar o seu discípulo a votar naquele candidato. Porém, essa é a minha opinião. Se Jesus estivesse cumprindo seu ministério na nossa época, evidente que Jesus viveu numa época muito diferente, mas se estivesse na nossa época, pelo que a gente entende da missão de Jesus, ele não tomaria nenhum partido político.